Boa tarde a todos. Resolvendo mais uma questão relativa a pronomes. Vamos ao enunciado. Assinale a alternativa em que o pronome pessoal está empregado corretamente. Novamente, eu tenho uma questão que trata do para eu e para mim. Primeira coisa a ser desconstruída é o quê? O mim, ele pode ficar ao lado de um verbo no infinitivo? Pode, mas há uma circunstância específica. Então isso tem que ser desconstruído. Quando você vê o mim do lado de um verbo, você tem que analisar o contexto primeiro. Português é interpretação também. Não são só as regras soltas, não. As regras, elas norteiam o conhecimento, mas elas não são absolutas. Português é interpretativo. Lembre-se de que português não é matemática. Dito isso, vamos analisar. Para mim, viajar de avião é um suplício. Primeiro ponto, qual o sujeito do período? Eu tenho dois verbos aí, né? Eu tenho o verbo viajar e eu tenho o é um suplício. Perceba que há o quê? Um período composto por subordinação. Eu tenho uma oração subordinada e tenho uma oração principal. Qual a oração principal? A oração principal é essa que contém o verbo né? Verbo ser, conjugado na terceira pessoa. É um suplício. Mas o que é um suplício? Viajar de avião. Ou seja, eu tenho uma oração principal e uma oração subordinada. A oração principal é um suplício. E a oração subordinada é viajar de avião. Mas qual a classificação dessa oração subordinada? Eu tenho uma oração subordinada que age como sujeito dessa oração principal. Então, a classificação eu tenho uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Percebamos também que é um verbo no infinitivo. Por conter um verbo no infinitivo, eu posso denominá-la de reduzida. Mas ela está reduzida de quê? Quando eu falo de redução, eu falo das três formas nominais: infinitivo, gerúndio e particípio. O verbo viajar está no infinitivo, né? É um verbo de primeira conjugação com terminação AR. Ele está no infinitivo. Então, qual a classificação completa dessa oração? Viajar de avião. Viajar de avião é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo. Essa é a classificação. Agora, na ordem ficaria: viajar de avião é um suplício para mim. Agora perceba, esse para mim. O que seria esse para mim? Analisemos esse termo suplício. O que é um suplício? É um suplício para alguém, não é? Então, o uso desse para mim está correto? Corretíssimo. Ele é simplesmente um complemento nominal desse termo suplício. Então, não há erro nenhum. Então, atentem-se a isso. Sempre colocar o período na ordem e analisar. Não simplesmente reproduzir aquilo de que mim não é índio. Não, tem que pensar. Tem que analisar o contexto. Como eu disse, português não é matemática. Então, a letra A já é o gabarito, mas analisemos as outras opções. Na letra B nós temos: entre eu e tu, não há mais nada. Primeiro ponto, tem a preposição entre. O que ocorre? Após preposições, empregar-se-á um pronome oblíquo tônico. Quais são os pronomes oblíquos tônicos? Mim, ti. Então, nesse caso, para fazer a correspondência do pronome pessoal do caso reto que está aí, o eu, com o pronome tônico, eu usaria o quê? O mim, né? Entre mim e tu. Aí não haveria erro nenhum. Lembrando que, após preposições, emprega-se um pronome oblíquo tônico. Então, letra B, incorreto. Na letra C nós temos: a questão deve ser resolvida por eu e você. Mesmíssimo caso. Eu tenho uma preposição e depois eu tenho um pronome pessoal do caso reto. Isso é incorreto. Mesmo caso da letra B. Então, letra C não serve como gabarito. Na letra D nós temos: este é um problema para mim resolver. Há um mnemônico muito simples para diferenciar o para mim e para eu. Eu vou utilizá-lo nessa questão. Primeiro ponto, você pega o para mim. Se você conseguir suprimi-lo do contexto e a estrutura fizer sentido, o que acontece? Eu uso para mim. Se ela não fizer, eu uso para eu. Usando isso na letra D, este é um problema resolver. Eu suprimi o para mim. Faz sentido? Não faz sentido algum. Não tem coesão e não tem coerência alguma dizer isso. Então eu vou usar o para eu. Mas por que o para eu está correto no contexto? Este é um problema para eu resolver. O que esse eu está fazendo? Esse eu é o sujeito desse verbo posposto. Quem vai resolver o problema? Eu, entendeu? O sujeito, ele é o pronome pessoal do caso reto eu, dessa forma verbal que está após. É diferente da primeira construção que nós temos o quê? Um sujeito oracional. Por isso eu disse, coloca na ordem e depois analisa os fatores. Então, a letra D não serve como gabarito.
Na letra E nós temos: é ruim para eu fazer a lição. Utilizemos o mesmo mnemônico da letra D. Eu posso suprimir esse para eu e verificar o uso? Fazer a lição é ruim. Faz sentido, não faz? Então, como eu disse do mnemônico acima, eu substituo para mim. Mas colocando na ordem, utilizando o mesmo critério que eu utilizei na letra A, fazer a lição é ruim para mim. É a mesmíssima estrutura. Eu tenho fazer a lição como sujeito oracional ou oração subordinada substantiva subjetiva reduzida de infinitivo. E tenho depois o quê? O é ruim para mim, que é a oração principal. O que é esse para mim? Complemento nominal novamente. O que é ruim para alguém. Lembrando que o complemento nominal é o termo que completa o sentido de um substantivo abstrato, adjetivo ou advérbio. Nesse caso, ele está completando o sentido de quem? Desse adjetivo ruim. O gabarito da questão, então, é letra A. Essa questão é muito boa para desconstruir certos conceitos fixos. Você não pode simplesmente chegar e falar mim é índio, mim não conjuga verbo. Sim, isso é correto, mas você tem que analisar a estrutura. Porque você perde uma questão, às vezes, de bobeira por causa disso aí. Então, fiquem ligados com isso. Suprimam o para mim, fazendo esse mnemônico ficar muito fácil. Se você suprimir o para mim e fizer sentido, você substitui corretamente. Caso não faça sentido, empregue o para eu. Então, essa é a questão de hoje. Caso tenham gostado, inscrevam-se no canal e deixem um like.